Olá! E estamos aí com mais um episódio do Pod Mãe, chegando ao 4º episódio hoje. Que delícia ver esse projeto crescendo aí, acontecendo. Muito obrigada às pessoas que estão seguindo e me acompanhando, me apoiando. Muita gratidão. Agora no quarto mais tranquila, mas ainda com um sentimento aí, né, de trazer com muita responsabilidade para vocês, conhecimento, consciência e leveza aí nessa jornada de maternidade, viu? Quero até deixar aqui em aberto que vocês compartilhem aí sugestões para os próximos, né? O tema dessa primeira temporada é maternidade e profissão e como a gente concilia, né, essa dupla jornada aí tão intensa. E quero agradecer a esse estúdio maravilhoso, podcast, que me recebeu com muito carinho, que fez a diferença aí para que eu, como novata, aí, conseguisse me sentir bem aqui. E aos patrocinadores dessa temporada, a Camu Camu, confecção infantil, a Arte Essência, a Farmácia de Manipulação e Sushi Tour, agência de turismo aí que traz com tanto carinho, proporciona aí bem-estar, cada um da sua maneira para as famílias, né? A Camu Camu com as roupas diferenciadas, a Arte Essência aí com todo o seu cuidado em manipular aí os remédios e a agência de Sushi Tour proporcionando momentos aí de lembrança, né? Para quem está chegando agora, eu sou Natália Roedel, neuropsicopedagoga, terapeuta materno-infantil, mãe de Elisa, apaixonada por estudar aí essa relação, entender e hoje numa posição de muita responsabilidade de auxiliar aí outras mães nessa jornada linda que é o maternar, mas cheia de desafios, né? Cheias aí fugiu a palavra, de momentos fora do nosso controle, né? E hoje eu trago com vocês uma pessoa muito querida para mim, que entrou não faz muito tempo na minha vida, né? Mais tempo é relativo na vida, né? E entrou aí com tudo, Carla Pazin. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Carla. Olá, obrigada, Natália. Eu que agradeço. É uma imensa alegria estar aqui com você hoje, né? Gratidão imensa pelo convite. É muito bom ver esse projeto nascendo e eu fico muito feliz de poder participar desse início, que eu tenho certeza que será um projeto lindo e maravilhoso. Gratidão. Meu nome é Carla Pazin, como você já disse, sou de São Caetano do Sul, né, aqui de São Paulo. Morei um bom tempo em Caçapava, depois fui para Tatuí. Hoje trabalho em Serquilho, mas resido em Tatuí. Sou casada com Moacir há quase 29 anos, tenho 4 filhos. Aí as pessoas falam 4, 4. Na terceira gestação eu tive gêmeos, então eu tenho 4 meninos, o Mateus de 28, Lucas de 25 e os gêmeos de 18. Uau, né? Muita história para compartilhar, muita história. Então eu tenho Mateus, Lucas, Pedro e Marcos. Uau, né? hein? E o Moacir, que na realidade são os 5 meninos da minha vida, que é a minha razão de viver. Que lindo! E você é a rainha da casa, então, né? Espero que muito paparicada por esses príncipes aí, né? Então, vamos lá. E você é psicopedagoga também? Mas eu fiz pedagogia, né? Sou formada em pedagogia na época, me formei em 1993, não façam as contas, mas numa época onde nós estudávamos de segunda a sábado, presencialmente. Então, a minha faculdade de pedagogia, ela tinha 6 dias da semana presenciais, né? 6 dias presenciais. E depois fiz psicopedagogia, trabalhei muitos anos na Rede SESI, quase 20 anos na Rede SESI, onde eu aprendi muito, né? Eu falo que foi a minha base, minha referência,
E eu tive muitas professoras maravilhosas ao longo da minha vida. Então, por exemplo, Regina, não posso deixar de falar dela, Regina, Rosana, Adriana, que foram professoras que eu conheci em 1999, 2000, praticamente. E já que você está falando das professoras, alguma professora foi responsável por te inspirar, já que você entrou para o mundo da educação tão nova? Minha tia, né? Minha tia sempre foi professora, ela tinha essa paixão por lecionar, e eu era secretária da Philips. E aí, de repente, eu me vi num mundo assim, onde eu falava, mas ensinar é a minha praia, sabe aquela coisa, ensinar é minha praia. E eu via minha tia, né? Eu tinha minhas primas menores também. Então, sempre foi... a educação estava na minha família. Né? Ah, mas então você não começou como educadora na vida, não, eu sua comecei carreira. como secretária na Philips. Trabalhei 10 anos como secretária, foi onde eu conheci meu marido, né? Ah, então foi bom não ser professora já de começo, né? Ah, Sim, eu trabalhava na Philips de dia e fazia pedagogia à noite. uau. E aí, por conta do trabalho mesmo, a gente mudou para Caçapava. Meu marido recebeu uma proposta de emprego, a gente foi para Caçapava. E lá eu prestei um processo seletivo e eu entrei na Rede SESI. E que horas da sua história chegou a maternidade? A maternidade chegou quando eu estava terminando a minha carreira na Philips. Então, Então veio junto com eu a... engravidei trabalhando como secretária. Uau! Né? E aí, por um ano, o Matheus tinha 1 ano mais ou menos, nós nos mudamos para Caçapava. E aí eu entrei na Rede SESI. E aí sim começou a minha jornada profissional na área da educação. Que eu falo que eu tive grandes mestras, que foram a Regina, a Rosana, a Adriana, né? Então, são pessoas que eu converso com elas até hoje. Então, quando alguém fala, não existe amigas no trabalho, existe sim. Existe pessoas inspiradoras, né, que nos inspiram E no existem trabalho. mulheres que não ficam Sim. competindo. Não Ah, ficam é competindo. Então, sobre é isso. isso. É sobre isso. Então, eu sempre falo que eu sou muito grata às pessoas que Deus colocou no meu caminho no início da minha carreira na educação, porque foram elas que me inspiraram. Então, por exemplo, a Regina me inspirou a ser uma alfabetizadora, porque ela era uma alfabetizadora. Hoje, ela não trabalha mais na educação, mas ela me inspirou na alfabetização. A Rose, que era minha supervisora na época, que me incentivou a iniciar uma turminha de primeiro ano, porque eu era professora do Fundamental 1, então era ciclo 2 ainda na época, né? Olha quanto tempo faz. Então, que hoje seriam quarto e quinto ano. E ela... Não, terceiro e quarto ano hoje. E ela me incentivou a pegar uma turma de primeiro ano, e aí nasceu a minha paixão, que eu falo que hoje eu respiro alfabetização, né? Eu consigo olhar para uma criança e identificar a necessidade que ela tem em relação à alfabetização, o que ela precisa, quais são as técnicas que eu preciso para que ela se alfabetize mais rapidamente, mas tudo graças a essas pessoas que eu citei. Senão eu seria uma professora de Fundamental 1, talvez uma polivalente, né, passando pelo terceiro, quarto, quinto ano, enfim. Então, todas as minhas especializações... Duvido muito que você teria ficado assim, sem fazer nenhuma especialização. Mas, enfim, talvez você fosse uma professora aí que tivesse parado. Mas a sua formação veio daí e teve muita mudança, né? Na instituição escolar, na educação. Muita mudança. E como você acompanhou tudo isso, como você vê toda essa mudança, até social, né? De como a importância da escola mudou na vida das pessoas. A sociedade mudou muito, né? Então, a gente conversa muito em casa sobre isso. Então, eu vivenciei a educação lá atrás com os meus filhos mais velhos, aonde passavam as tarefas para casa, onde nós, professoras, enviávamos as tarefas. No dia seguinte, as tarefas estavam prontas no caderno e a agenda estava com ok, os pais verificavam, eram pais mais presentes e eu, em contrapartida, também uma mãe muito mais presente. A sociedade foi mudando de uma tal maneira que hoje a maneira que eu educo os gêmeos
é diferente da maneira que eu eduquei os meus filhos mais velhos quando eles tinham 18 anos, por exemplo. E eu sou cobrada por isso. Mateus e Lucas às vezes falam, mãe, mas na nossa época você não permitia, ou você não fazia, ou, né? Sim. Mas a sociedade mudou, a educação também mudou, né? Então, hoje, tudo é muito mais flexível e muito mais permissivo. Então, até para você falar um não enquanto mãe ou enquanto educadora, você precisa convencer o porquê daquele não, né? Então, você, mesmo sabendo que aquilo não é plausível naquele momento, você precisa justificar o porquê não. Coisa que eu gosto da ideia de que a gente precisa construir o não com os filhos, né? Sim. O não tem mais um peso que tinha, né? Você tem que construir. Mas é o que eu falo assim. Por que não, né? Hoje, muitas famílias não falam o não, porque esse construir o não dá muito trabalho. Né? Dá a gente muito sai trabalho, dos extremos, né? Então, como falar não dá trabalho, então eu vou falar construir o não dá trabalho, então eu vou falo falar um sim. Né? É aí que a gente está se perdendo, né? Nessa educação positiva e tal. A gente é uma linha muito sutil, né? Do quanto você respeita a criança sem passar por um respeito de regras sociais, sim, né? Então tem muito isso de que, mas é criança, mas pera lá, a gente precisa viver em sociedade, né? Sim. Precisa ter uma linha aí, né? Isso, é uma linha que está cada vez mais delicada. Por quê? Porque antigamente, né, então quando eu comecei lá atrás na educação, os pais respeitavam os professores, né, os educadores. Hoje os pais questionam. Então não estou dizendo que os pais não respeitam, não é isso. É que na escola tem as regras. Na escola, o filho vai ouvir um não, inevitavelmente. Inevitavelmente, o filho ou a filha serão frustrados, né? Serão frustrados, porque é onde eles estão convivendo em sociedade. E as crianças, elas estão com uma dificuldade gigantesca em lidar com as frustrações. E as famílias, em contrapartida, em aceitar que os filhos são frustrados, e não vai ser a primeira vez, porque ele vai passar por várias frustrações ao longo da vida. Então, o que acontece? A família, ao invés de aceitar, de tentar conversar e de tentar entender o porquê daquela frustração, muitas vezes a família acolhe aquela criança e questiona a educação, né? Questiona, acho que a gente é uma sociedade muito imediatista, né? Então, sim, a gente não quer entender o problema. Só quer que acabe o problema, não quer resolver, né? Então, a criança está tendo um problema, vamos só resolver. É meio que tampar o sol com a peneira, né? Não vamos ver de onde vem essa dificuldade, né? Hoje em dia a gente tem mesmo muito mais acesso, né? Então, que como mãe, a gente tem mesmo mais acesso. E eu acho que tem um lado muito rico a gente poder compartilhar. Muitas escolas dão aberto, mas assim, daí a gente se coloca num lugar que é errado também, né? Ensina também os filhos que a gente daí não respeita. Sim. Se você escolheu tal escola, você tem que confiar nela, respeitar ela, né? Mostrar que você não é a sua decisão, vai ser do seu jeito. Você pode até falar o seu ponto de vista, né? Ou então procura uma escola que vá falar a sua língua, né? Porque hoje em dia eu acho que a escola mudou um pouco. Vou falar de mim como mãe de criança pequena, que é uma grande rede de apoio, né? A gente não tem mais, como, né, a gente falou nos outros podcasts, não tem às vezes tanta rede de apoio de vó que mora perto, de família. Às vezes a demanda, né, da sua irmã, das tias também não consegue. Também tem os filhos dela, todo mundo aí trabalhando, maternidade e profissão. Então a escola virou mesmo uma rede de apoio, mas pera lá, não pode ser do seu jeito, né? Assim como quando você deixa com uma avó, né? Você tem que ter esse entender, porque daí a gente está ensinando a ser respeitoso, mas na prática não estamos sendo, porque a gente não respeita a escola, a instituição, as regras, né? Na realidade é uma via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que a família precisa respeitar a instituição, seja ela escolar, enfim, a escola também precisa respeitar a família. De que forma? Com a transparência, trabalhando sempre com a verdade, né? Sim. Então, a todo momento, ser transparente, falar a verdade. Educação e saúde, elas precisam seguir a mesma linha. Eu sempre falo isso.
sempre. Ah, E eu aí você bato na tocou tecla mesmo num ponto que constantemente. não existe educação sem saúde física e E emocional. emocional. E não existe educação e saúde sem a saúde estar em primeiro lugar naquele momento e a educação em primeiro lugar naquele momento. Então, vamos falar de um hospital e de uma escola. Entrou uma criança doente no hospital, ela é prioridade, tem que ser tratada. Está uma criança na escola, com qualquer dificuldade que seja, isso é prioridade, tem que ser passado para o pai. A dificuldade da criança tem que ser passada para o pai, tem que ser direcionada, né? Porque se não compete à escola e precisa de profissionais especializados para isso, seja psicopedagogas, seja neurologistas, seja TOs, psicólogas, enfim, é a escola que faz a indicação, mas a escola precisa ter essa responsabilidade de indicar e o pai de entender que a escola é uma parceira, que isso é uma parceria, não é um contra, né? É uma parceria. E a transparência tem que estar sempre, né? Se não tiver transparência, Natália, a gente acaba tendo uma lacuna aí. E aí, nessa lacuna, algo se perde. E quem é o prejudicado? A criança. É o aluno, que seja, o adolescente. Né? Porque como você vai confiar numa instituição, você vai passar essa credibilidade para os seus filhos, deixar num lugar que não é transparente, que você não se sente seguro, né? E aí, quando você fala de rede de apoio, eu tive rede de apoio com o meu filho mais velho, quando ele tinha até 1 aninho, que eu morei próximo, né? Da minha avó, da minha mãe, da minha sogra. Depois a gente mudou. Aí a gente mudou, então a minha rede de apoio foi meu marido, somente, né? E algumas pessoas que Deus vai colocando na vida da gente, uma amiga aqui, uma vizinha ali. E como a gente precisa se abrir como mãe para receber. Falamos disso também, que às vezes a gente quer tanto ter o controle, só o nosso jeito tá certo, que a gente não se abre para receber. Não, e a gente precisa pedir ajuda. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Você pode 5 minutinhos fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. Pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa até quer cuidar, se sente importante. Nossa, ela confia em mim de deixar o filho, né? E às vezes a gente fica com tantos dedos, né? Como o diálogo e a transparência facilita muito a vida. Né? Então, a minha rede de apoio era eu e meu marido. E essas pessoas que, às vezes, pontuais, bem pontuais mesmo. E como foi? Trabalhar no SESI, que é uma instituição, né? Sim. Tempo integral, acho que sempre foi, não? Não. Quando eu entrei, que eu tinha somente o Matheus e depois o Lucas, era meio período, era tarde. Então, de manhã eu ficava com as crianças, então eu levava para escolinha de futebol, aula de teclado, que eles fizeram por uma época. Dava almoço, à tarde eles iam para a escola e eu ia para o SESI. Saía do SESI, ia buscá-los. Aí de noite eu brincava, e brinco até hoje, que à noite eu tenho o 3º turno. Sim, né? Toda mãe. Então, todas as vezes eu falo, agora eu tô indo pro meu 3º turno. E que bom, né? Que bom que a gente tem o 3º turno. Que bom que eu tenho esse 3º turno e que bom que eu ainda tenho. Porque isso mantém a gente muito ativa. E estudando, e se especializando, enfim, e participando da vida de todos. Não só dos meus filhos, como da sociedade também, né? E, então, por esse tempo, era somente meio período. Quando os gêmeos nasceram, ainda era meio período. Quando eles tinham uns 3 aninhos, que o SESI passou para integral. Aí minha vida complicou um pouquinho. E aí veio o sentimento de culpa, de deixá-los, de não estar presente como você pôde estar com os outros dois. Porque aí eu morava em Tatuí, eu lecionava no SESI de Boituva. E eles ficavam no Mackenzie, que era uma escola período integral em Tatuí. Então eu saía bem cedo, deixava eles no Mackenzie, os gêmeos. Deixava o almoço pronto, adiantado, porque o Matheus e o Lucas iam para a escola de manhã, porque eles chegavam na hora do almoço. Então era um regime assim, punk. Daí eu deixava os gêmeos na escola e ia para Boituva. O Matheus e o Lucas chegavam ao meio-dia, almoçavam, tinham os afazeres deles à tarde também, escola de futebol, voltavam para a escola. E os mais velhos aí já tinham o Matheus tinha 13 e Lucas tinha 10. Né? Foi quando nós nos mudamos. E os gêmeos tinham 3 anos. Aí eu saía do SESI correndo, parava no Mackenzie, eu era sempre a primeira a deixá-los e a última a buscá-los. Né? E isso como vice-diretora, como da gestão, você acha que te ajuda a entender
essa necessidade, às vezes, das mães, Muito. desse conflito de Muito. deixar um filho, como é desafiador. Muito, porque muitas vezes eu vejo alguma situação e eu penso, e às vezes eu chego a verbalizar. Eu passei por isso, né? Eu passei por isso, então eu entendo. Né? Eu passei por isso, eu Que entendo. claro que tem casos e casos. Tem mães que, né, é o último Sim. lá a pegar mesmo por... Mas tem muita gente que gostaria de chegar no horário e às vezes não E consegue, não consegue né? por conta do próprio trabalho mesmo, né? Não consegue. E assim, como eu fui super entendida e compreendida pela Escola dos Gêmeos. E eu procuro fazer isso sempre. Né? Porque eu sei que cada família tem as suas especificidades, tem as suas necessidades, tem as suas particularidades. E muitas vezes, quando eles chegam até nós, eles já chegam até nós muito sofridos. Né? Com peso mesmo, com culpa. Nossa, olha, me desculpe. E assim, a gente já viveu isso, né? Então, eu entendo perfeitamente. Que não é fácil. Não é fácil para ninguém. Hoje, o que eu falo hoje? Eu vivo um dia de cada vez. Sem culpa, né? Eu vivo um dia de cada vez. Com E os que meninos, passa, né? A demanda da criança de passa. 3 anos é uma, agora os seus de Tem 18. que é outra, né? completamente Agora diferente. você até sente estranho, Sim. né? A demanda, não tem demanda, né? Tem um terceiro turno, mas é bem diferente, né? Agora mais a demanda uma é conversa. outra. Né? Agora a demanda é outra. Agora é muita conversa. Não é no terceiro turno, né? O tempo Não. inteiro, na verdade, preocupando-se, né? Onde tá, como tá, né? Mas assim, é muito bacana. Eu brinco que a minha casa parece um Big Brother. Porque é um entre e sai, a rotina é maluca, né? Meu mais velho trabalha em home office, o Lucas está terminando medicina, agora se forma. Nós estamos às vésperas da formatura dele. Ah, que delícia, parabéns. Obrigada. Para a família toda, né? Os Gêmeos, é um conjunto. E os gêmeos fazendo cursinho, né? Trabalhando, porque quiseram, né? Trabalhar para ter o dinheirinho dele, junto com o cursinho, tirando carta para autoescola, né? Então... Que delícia, né? Ver os frutos começando a ser colhido agora, né? Eles tomando as suas primeiras decisões, né? Querer trabalhar junto com o cursinho, né? Escolher a sua faculdade, terminar a faculdade, né? Porque às vezes começar não é tão difícil, mas terminar, né? Terminar. Nessa geração, né? E como você falou, a sociedade mudou, né? Então a demanda, né? Às vezes a gente mulheres se compara, julga, né? Mas tem vezes que a pessoa tá perdida ali, né? A mãe, né? De como fazer e às vezes reflete na criança, né? A gente fala muito em casa, eu e meu marido. A gente direciona, mas o caminho é eles que escolhem. Né? Que linda o caminho essa são frase. eles que escolhem. A gente direciona, né? E assim, nós temos o dever de direcionar, porque somos os pais. Mas não podemos caminhar por eles, né? Não podemos. Somos só guia, né? Só orientamos, né? E às vezes a gente fala, olha, não é bem assim, né? Mas a gente precisa deixá-los seguir, né? Seguir, não tem como. Né? Ainda mais homens, eu tenho 4 homens, então é muito diferente de ter uma menina que ela conversa mais. O homem, ele tem aquela perspectiva interiormente, assim, interiorizado pela sociedade de ser... Sabe, do machismo, né? Eu preciso... sou eu que vou dominar... Tem que ser mais forte, tem que ser mais rígido, não pode ser vulnerável, não posso ficar sensível, não posso né? contar para minha mãe se eu não estou bem, porque, né? Não vou ficar chorando pro meu pai, para minha mãe, não sou filhinho de papai, aquelas coisas. Então, a gente conversa muito isso com eles, né? Se não quer falar para a mãe e para o pai, fala para o irmão mais velho. Às vezes eu percebo alguma coisa, falo para o Matheus ou para o Lucas, viu? Converse com o Pedro, converse com o Marcos, eu estou achando isso, eu estou achando aquilo. Então, a nossa rede de apoio somos nós mesmos. Que conseguiu ser criada, né, ao longo, Sim, foi construída a sua rede de apoio na sua própria família, né? Porque, como você falou, os desafios maiores de conciliar a profissão veio quando nasceu mesmo, os pequenos, os gêmeos estavam com 3, né? Ah, foi um susto. Você queria o terceiro? Mas aí vieram 2. Não, né? sim. Mas... Aí as pessoas falam assim, você assustou? Eu brinco, eu tô assustada até hoje. E até hoje eu tô assustada. Porque foram várias fases. Então, quando eu engravidei, gêmeos, nossa, vai ficar com 4. Né? Porque, imagina, hoje em dia as pessoas têm 1 filho, 2. Eu ficaria com 4. Né? E quando eu andava no shopping passeando com eles, por exemplo, as pessoas... Que loucura.
São todos seus? São todos meus. Do mesmo pai, do mesmo pai. Esse é mais ainda, né? Porque a distância é grande. Mateus tinha 10, o Lucas 7 e os gêmeos nasceram. Que legal. Hoje são muito amigos, né? Conversam bastante. Claro que às vezes o Mateus está em reunião e aí um está jogando videogame e dá um grito lá, atrapalha a reunião do outro que está em home office, mas aí... Sabe aquelas coisas... Na verdade, a sua casa já é uma mini sociedade. Eles já vão pronto pro mundo, né? Porque eu acho que esse desafio é muito grande, por exemplo, para mim, que tenho uma filha única, né? Tanto que eu tento proporcionar momentos, levar crianças em casa, porque eu sei que é uma deficiência nossa, né? Da nossa vida, porque ela não me divide nem com o pai. E assim, como que eu vou fazer ela me dividir? Espera, né? Então assim... E eu percebo que às vezes para me dividir com o meu pai quando vem, com a minha irmã no telefone, para ela já é difícil, né? Porque não tem isso no dia a dia, é pouco, né? E a gente não aprende assim com uma vivência, né? Não. Tem que repetir, né? Então eu acho que essa demanda também, dessa falta de irmãos, desse aprendizado de regras, de convivência, respinga muito na escola hoje em dia, né? Sim, muito na escola. Respinga muito. E assim, é uma coisa que assim, não tem como responsabilizar ninguém, né? Não, é a sociedade, é a sociedade. A gente tá vivendo esse mundo. Então, a escola que eu falo mudou o papel, É a formação porque é uma mini familiar, sociedade. É a formação familiar de hoje em dia. Eu sou filha única. Né? Olha, você foi ao contrário. Mas eu vivi muito com as minhas primas. Minha tia tem 3 filhas, que eram muito próximas a mim. Então, nós éramos as 4. Então, embora eu fosse filha única, nós convivíamos muito na casa da minha avó. Então, éramos 4. E hoje, inclusive, a gente conversa sempre, enfim. E eram 4 mulheres? 4 mulheres. E você teve 4 homens? Eu tive 4 homens. E as minhas filhas tiveram meninas. Todas meninas. Então, os meus homens são os únicos homens. Da família. São os 4 meninos. E eu tenho as minhas noras hoje, que são minhas filhas do coração. Que final de semana elas estão em casa, Você férias. já tem 4 noras? 4 noras. Realmente, sua casa é uma sociedade inteira, né? Não é uma mini sociedade, né? Fim de semana lá deve ser bem movimentado mesmo, né? Eu brinco que nós fomos para um passeio no Museu de São Paulo e tal, e nós fomos em 3 carros. Tem que contratar uma van. Parecia uma delegação chegando, né? Porque Próxima a família vez, Pazin. Contratar uma van para poder ir passear no shopping, né? Vamos de van. Mas é isso. Muito bom, que delícia, né? E hoje você está como vice-diretora, é isso? Vice-diretora de uma escola municipal de Cerquilho, MF Professora Adelaide Tosi, né? Sou muito grata por estar lá. Fundamental 2. Então, são os maiores, são crianças de 10, 11 anos a 15, 16. São os adolescentes que eu falo que sempre briguei por isso e sempre falei, e aí parece que Deus me presenteou, né? É onde a gente precisa acolher, conversar, entender, né, o que está acontecendo, o porquê disso. Porque é uma época que ainda não se fala muito, começou a ser muito pouco, agora teve essa série, né, tal, porque de educação já tem bastante coisa falando de como educar pequenos. Sim, e tudo mas o mais, adolescente não. Mas o adolescente não, e o que eu falo, que o que a gente, eu acho que o grande desafio da educação, que é o que a gente planta aqui, a gente colhe muito longe, a gente nem faz associação, isso foi por causa disso, daquela época, né? Sim. E aí a gente não percebe. E aí a gente tá fazendo aqui de um jeito, achando que vai dar certo, de repente ali não dá e a gente fica desesperado, né? Como mãe, e agora? Por quê? Por que não criou vínculo? Por que, né? Porque a adolescência é a nossa segunda chance de se pôr pro mundo, né? Se pôr pro mundo, exatamente. Às vezes a gente se colocou, né? Às vezes não é por mal, a mãe não percebe, se colocou como mais submisso, mais empático, tal, de repente na adolescência te dá não quero mais esse lugar, e aí você fala, nossa, mas nunca me deu trabalho, agora tá dando. Às vezes o que sempre deu trabalho, de repente você fala, nossa, agora acalmou, né?
Mas acalmou também porque, né, se foi natural, como que é sutil essa mudança, né? Que às vezes é porque não tá se achando também o seu lugar, o que é, né? E claro, você tem a experiência aí de 4 adolescentes, porque todos os seus já estão quase saindo já da adolescência, Os né? mais velhos já são adultos, né? Mas O Matheus tem 28. Mas mesmo os já são adultos. Quase um trintão, meu Quase Deus. Quase um trintão. É, fato, né? Mas mesmo os gêmeos, né? Já estão com 18 Sim. E você vê muita mudança no comportamento deles. Como você enxerga esses adolescentes, os desafios que eles têm hoje com a tecnologia, com essa exposição tão grande, com essa comparação muito maior, né? Sim, eu acho que a tecnologia, na mesma proporção que ela ajuda muito, né, que ela veio aí para facilitar a vida, ela também impacta de forma negativamente na vida, principalmente dos jovens. E em todas as classes, eu falo, em todas as classes. Porque né? a tecnologia agora está acessível para todos. Para todos, e quantas reportagens e quanto se fala dos filhos dos quartos. E isso é muito real em todas as escolas, né? Então, são filhos que ficam basicamente o dia todo dentro do quarto, não dá trabalho nenhum para o pai e para a mãe, está dentro do quarto, ok. Mas não está dentro do quarto, né? Mas não está dentro do quarto. Está no mundo todo. Está no mundo todo. E aí, sozinho, muitos perdido. chegam na escola, né? Com angústias, com dúvidas, com desesperos, que nós, enquanto educadores, precisamos estar atentos a esse olhar, porque eles demonstram no olhar. O jovem demonstra no olhar. A criança, quando ela é pequena, ela demonstra na irritabilidade, ela faz cara feia, né? Ela não quer fazer uma tarefa. E o jovem, muitas vezes, é no olhar. Até na quantidade de alimento que ele pega na hora do intervalo. Por que está comendo menos hoje? O que aconteceu? Então, esse olhar atento, ele faz com que você se aproxime desse jovem. E, nesse momento, o jovem se sente respeitado. Porque quando ele se sente enxergado, olha, me enxergaram, se sente visto, né? Estou sendo visto. Não precisei falar. As minhas atitudes, essa pessoa me conhece ao ponto de perceber que eu comi menos hoje. Ou essa pessoa me conhece ao ponto de perceber que hoje eu não entrei na fila para pegar a merenda, por exemplo. Então, isso faz... Ser visto, né? Acho que isso é uma necessidade humana, né? De ser visto, de ser valorizado, né? Hoje em dia eu acho que a gente com criança pequena e daí reflete nós adolescentes, a gente vê muito só a necessidade física, né? A demanda física de uma criança. Mas tá chorando porque tá alimentado, tá trocado, né? Por quê? Porque tem necessidades emocionais também, Sim. Não é só, né? Pegou no colo, parou. Então, porque ele estava precisando de um afeto, né? E o adolescente, a gente tem equivocado de que eles já dão conta desse emocional. E não dão. Né? Não dão, porque é uma turbulência de dúvidas e de questionamentos internos que eles próprios se fazem. Então, eles não conseguem dar conta de tudo isso. E não só as mudanças, que é uma loucura física, hormonal, como a parte, né, cerebral não está pronta, Sim. né? A parte de raciocínio, de conseguir raciocinar, pôr limite, né? Vai ficar pronta só com os 20 anos. Então, assim, como é importante o conhecimento, né? Porque a gente está cobrando tanto deles, porque já são grandes, porque, né? Porque eles já têm voz, argumento. Então, a gente acha que eles já são potentes hoje em dia, mas me argumenta tanto como não sabe se responsabilizar. Mas não conseguem mesmo, né? E me entristece muito essa questão, claro, né, os jovens ficar o tempo inteiro no quarto, daí, né, são extremos, mas eu vejo, assim, na sociedade em geral, ter normalizado as telas como rede de apoio. E é um abandono, né? A gente falou com a outra psicopedagoga a importância de inserir a criança e o adolescente na casa, nas tarefas, de que ele é importante, que a ação dele é importante na casa. Às vezes, talvez ele emburre, não queira fazer, mas
né, a sutileza de falar, não é que você tem que fazer, eu gostaria que você fizesse, eu gosto de ter você do meu lado. O dia já é tão corrido, é o momento que a gente tem junto. Vem aqui secar uma louça comigo e aí a gente conversa junto e aí eu tenho mais tempo, né? Coisas às vezes muito simples de fazer, né? E que a gente às vezes não faz e vai caindo na rotina e aí ele gosta de jogar e deixa ele lá jogando, ele tá bem. Eu chamo ele, mas ele não vem, mas assim... E uma coisa das telas, agora que eu lembrei, que me chocou muito, a Elisa tem 7 anos e ela começou a jogar agora, nas férias de janeiro, eu abaixei uns joguinhos que eu não achava necessidade dela, na verdade, né? Sou só eu e ela, eu não gosto de jogos, então eu não tinha acesso. Mas vi que começou a ser uma demanda que os amigos queriam. Eu falei, então, antes que ela... Vi que daí ela queria ir na casa do amiguinho e queria ir lá só porque ele tinha o tablet e podia. Eu falei, nossa, então tá ficando uma coisa já ruim, já é um vício, já é um interesse que daí tá aumentando. Então vamos acalmar esse interesse para não... Enfim, aí eu assisti para ver qual queria e tal, né? E aí eu escutando ali ela, eu sentei um pouco, mas o tempo inteiro era assim, qualquer coisa que ela conseguia, parabéns, que incrível, você ganhou mais uma pedrinha. Parabéns, que incrível, você é demais. Na hora que ela errava, não desista, não foi dessa vez, mas você consegue. Eu falei, gente... Eles estão usando neurociência, proporcionando elogios, dopamina o tempo inteiro. E a gente faz o oposto e quer que as crianças fiquem com a gente, né? A gente está o tempo inteiro olhando os erros, não sei você, mas eu como bailarina não tinha muito tempo de valorizar o acerto. É sempre assim, se acertou, que bom, vamos tentar um mais difícil então. Que tem o seu lado positivo, que você está sempre querendo mais, se desafiar, mas não tem tempo. Acho que por isso que também bailarina adora o palco, os aplausos, porque é o único momento, né? Porque o resto lá na aula não, mas você pode pular mais alto, você pode esticar mais o pé. E é isso que a gente faz, a gente pontua os erros, né? Na educação, na alfabetização. A criança escreve uma palavra com 8 letras, ela erra uma letra, a gente pontua aquela letra, que às vezes tem um som muito parecido e não fala das outras que ela acertou. Então, assim, como a gente ainda é muito mais desagradável, né? E imagine para um adolescente, onde está sendo criticado, onde está tendo aí mudança de cabelo. Eu lembro na minha adolescência, meu cabelo ficou horrível, armou, virou uma coisa horrorosa, assim. Eu lembro muito disso, né? Que a minha família é tudo de cabelo mais cacheado e eu, tinha sorte de ter mais, né? Porque na minha época, agora tá voltando os cachos, mas... E aí, na adolescência virou eu falei, não acredito. Daí você não quer nem pertencer à sua família. Não acredito que eu puxei o cabelo da minha mãe, né? Você não quer, porque não vai ser legal pra você. E aí você ter esse apoio de uma tela, né? Que então, tá sempre... Você falando, imagine, você está falando agora como exemplo a Elisa, que tem 7 anos, que é uma criança que certamente tem o seu abraço, o seu carinho da família do pai, da sua família, enfim, da professora, né, das professoras. Agora, e um adolescente? Que dificilmente um pai ou uma mãe demonstra carinho para um adolescente. Outro dia mesmo, meu marido foi se despedir, né, do meu filho, deu um beijo nele. Aí uma pessoa falou, mas tá beijando homem beijando homem? Homem beijando homem, meu filho. Vou beijar ele sempre, né? Então, é assim, o beijar, o abraçar, o demonstrar carinho, que seja numa despedida ou quando chega, né? Vai viajar, dá um beijo, vai com Deus, tá chegando, como que foi? Dá um beijo, dá um abraço. E perguntar, entrar no quarto, tudo bem? Como que foi a viagem? Então, esse olhar atento, essa demonstração de carinho, que seja em gotas homeopáticas, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente precisa, mesmo que eles sejam adultos. Agora, a ciência da felicidade fala, né? Que o segredo é 8 abraços por dia para você ter a dosagem certa de ocitocina no corpo. Então, no almoço de domingo, por exemplo, todos na mesa, viu? Mas sem os celulares. Mas sem os celulares. Por quê? Mas porque a gente quer conversar com vocês, né? A gente quer ouvir vocês, a gente quer olhar no olho de vocês. Né? Então, é assim, eles, a princípio,
todos os domingos ou sábados, quando a gente se reúne nos almoços que dá para acontecer todos juntos, sem os celulares, né? Sempre, a princípio, um olha para o outro. Hoje não reclamam mais, mas dá aquele olharzinho. No primeiro minuto é um silêncio, no segundo minuto, de repente já está todo mundo conversando. E ok, é assim que é para ser. Né? Que sejam poucos esses momentos, mas que eles estejam presentes. Então, isso é muito importante. Né? Os adolescentes, hoje em dia, aonde eles recebem os elogios? Aonde? Nos jogos, no videogame, né? Então, é essa preocupação. Eu acho que a maior preocupação hoje em dia é esse olhar atento para esses adolescentes, esse resgate. A gente está todo momento resgatando, né? Que seja por aquele dia. Se eu resgatei ele só por hoje, ok, só por hoje ele está bem. Né? Só por hoje ele foi para casa mais leve. Né? E mesmo quem não tenha, né, o abraço todo dia, saber que pode abraçar. Se você precisar, né? Ó, tô aqui, tô te vendo, se você precisar de um abraço, né? É um olhar muito bonito isso, que a gente acaba não tendo mais contato físico mesmo com os adolescentes. Ai, tem que ter o espaço deles, tem que ter, claro, tem que respeitar, tem uns que gostam mais, outros menos, mas falar, eu tô aqui, se você precisar de um abraço, eu tô aqui, eu adoraria te abraçar, né? E o aprendizado, ele flui melhor, Natália, né? É inevitável. Quando a criança, ela tá bem emocionalmente, ela tá bem, inclusive, para receber todo o aprendizado que é oferecido diariamente para ela. Agora, se uma criança não está bem emocionalmente, criança, adolescente, até um adulto, né? Eu mesmo fazendo algum curso, se eu não estou bem e eu tentar fazer o curso, né? Tentar entrar numa aula, numa videoaula, sim, a neurociência explica, né, que não há sinapse quando a gente não há com sinapse. a amígdala inativa, em perigo. Então, eu tô em perigo de ser rejeitado, de não ser aceito, de ser excluído da manada, né, de virar um refugiado ali da manada, né? Nossos sentidos mais primitivos, né? Então não tem como. A gente pode até memorizar, porque se eu não memorizar, eu também vou ser castigado. Então também é uma ameaça. Então eu preciso, mas é só para aquele momento, só para aquela prova. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque é daí que vem o desinteresse e a defasagem, né? Que depois a gente... mas ia muito bem, funcionou muito bem. Mas quem tem prazer de estudar? Quem quer fazer uma pós? Quem quer fazer um doutorado depois? Quem aprendeu a se apaixonar por aprender? Porque hoje em dia a tecnologia, você falou, tá aí para ajudar. Quem tem paixão por aprender... Tem aulas incríveis nos canais para você aprender, que vai explicar melhor do que o professor. Eu, como pedagoga, mesmo sei. Que às vezes eu não consigo fazer das 5 aulas que eu dou, 5 aulas incríveis. Das, 25 aulas que eu dou na semana, todas ser encantadoras, né? Tem hora que não dá tempo, tem hora que tem que ser mais rápido. Tem conteúdo que eu não domino tão bem como polivalente, né? Mas se ele gostou, se você trouxe para ele o prazer, a dopamina que tem quando você aprende, né? Aí ele vai buscar sozinho, né? E hoje em dia a gente não tem muito esse olhar, né? Tem que fazer por fazer, mesmo tendo a consciência, ainda não temos esse olhar, né? Antigamente não tinha o conhecimento e tudo bem, e era assim que aprendia, mas os estudos estão aí para isso, né? Pode ser diferente. Eu acho que o grande lance é a gente trabalhar diariamente para não entrar no modo automático. Porque muitas vezes nós estamos no modo automático sem perceber. Quase sempre, né? Então, na rodinha do hamster. Na rodinha do hamster, E quando a gente sai, a gente se sente mal ainda, né? Porque a gente é improdutivo, porque a gente é uma... E não dá para ser perfeito, isso tem que ser... eu não sou perfeita, eu não vou ser, eu não busco a perfeição, isso é muito importante. Eu não busco a perfeição. Eu busco fazer melhor o que eu posso, da melhor forma possível. E não buscar a perfeição dos filhos, né? Não busco então, também. Então, colocar esse peso neles, né? Porque se a gente se cobra muito, a gente vai passando para eles, né? Que eles também têm que se cobrar. E na adolescência, acho que isso vem com peso, né? Não posso decepcionar também meus pais. Não posso falar que eu tô triste, né? O meu pai hoje... A gente chegou em casa, meu pai hoje está com uma cara estranha, então acho que o dia dele não foi bom, então também não vou falar nada. Não. Isso não pode acontecer. Né? A tua necessidade, se ela é naquele momento, ela tem que ser pontuada no momento.
Não dá para deixar para o dia seguinte. É. Daí no dia seguinte acumula com mais alguma outra coisa e de repente a gente não consegue mais ajudar tão prontamente como se tivesse sido passado no dia que aconteceu, Porque é né? muito triste, né? A gente tem casos, né, de graves, né, de suicídio, né? E aí muito triste ver a família falando, não, como eu não percebi, Sim. né? Porque dá sinais, mas é por isso, porque a gente não tá presente, né? Eu tenho uma moça que uma vez falou que filho vem com manual, mas vem dentro dos olhos. Mas é Cada isso filho mesmo. tem o seu, e se você não olhar nos olhos dele todo dia e conseguir decodificar esse manual, você fala que não tem. Mas a gente olha nos olhos. Tem mães que nunca olhou. E que quando vai olhar, a filha até se acha estranha. Só olhar sem falar nada. Falei, me sinto incomodado. O olhar, ele demonstra o que a pessoa está sentindo. Não dá para esconder, né? Por isso que muitas pessoas vêm falar com a gente e não olham nos olhos. Porque não querem que a gente perceba algo. Mas às vezes não tem nem consciência disso, né? Porque nunca fez, não sabe olhar, não sabe se conectar, não aprendeu, né? E não sabe decodificar. Pode até olhar, mas não é todo mundo que olhando vai perceber. É treino, né? Você já tem o seu olhar treinado para isso, né? Se é para uma criança pequena, eu agacho. Se é para o adulto maior, eu olho para cima e eu tenho que olhar nos olhos. Senão eu não consigo nem entender o que a criança está falando ou o que o adolescente está falando se eu não estiver olhando para o olho, né? Dessa criança ou desse adolescente, enfim, do aluno que seja. Ai, que lindo, né? Que lindo ver seus relatos, como construiu sua vida profissional junto com a maternidade, quanto uma agregou a outra, né? E que você continue, e que agora com seus filhos demandando menos fisicamente, vamos dizer, tempo, que você contribua cada vez mais para esse mundo, né? Que a gente melhore essa educação, ajude, seja voz né, que esse espaço traga aí um lugar para que a gente possa estar olhando com outros olhos de ver, né? Não de julgar. E assim, eu espero que as pessoas, né, as profissionais ou os profissionais que entrarem para a pedagogia façam realmente por vocação e por amor. E não porque é mais fácil, porque é rápido, é online, porque não tem matemática, não tem estatística, não tem, né? Que são grandes relatos que a gente escuta hoje em dia. Porque encaixa melhor até na maternidade, né? Os porque trabalha meio período, né? Então, são depoimentos que eu fico entristecida, envergonhada, que eu penso, tá falindo mesmo. Se continuar assim, realmente tá falindo. Eu falava o ano passado e continuo falando. Se a educação continuar dessa maneira, né? Ela tá falida mesmo. As pessoas, elas fazem pedagogia porque elas, na concepção é mais fácil. E não é. Não é mais fácil. Não é fácil você estar numa sala com tanta responsabilidade. Quando eu fiz o meu curso Ciência do Ensino, falava, se você optou em ser mãe ou professor, você tem a incumbência da excelência. Da excelência. Porque você está mexendo como exemplo na vida de muitas pessoas, querendo ou não. Então, assim, né? Ter noção dessa responsabilidade e ter noção que é uma escolha, né? Porque a gente também tá tão adoentada essa classe que, ganha pouco, é muita demanda. Ok, você tem a escolha. Vai para um outro, procura outra coisa, né? Porque vai ter demanda mesmo, né? Se você quer ser, sim, você tem aí grande, né? E não é romantizar essa responsabilidade, pôr para ver, não ser pedagoga na excelência é puro sofrimento, não é só alegria. Porque você lida com as dificuldades da criança, dificuldades de aprendizagem. Nós temos crianças com distúrbios, que a gente também precisa ter esse olhar diferenciado para essas crianças. Os transtornos, eles estão aí. Sim. E você precisa, sim, enquanto pedagoga, fazer uma prova adaptada, fazer uma atividade adaptada. Você precisa ter esse olhar diferenciado para essa criança. Ela não pode ser mais uma dentro da sala de aula. Então, isso já demanda uma experiência e uma vocação, porque é um trabalho a mais. E aí nós temos, em contrapartida, as famílias que estão também um pouco perdidas às vezes, né? Porque, veja bem, o meu filho está numa sala onde tem uma criança assim,
que a professora está demandando de muita atenção para essa criança, meu filho está ficando de lado? Não, não está ficando de lado. Né? O professor ele está dando atenção também para o seu filho, só que mais para aquela criança, porque naquele momento aquela criança precisa, mas amanhã pode ser o seu filho que vai precisar dessa atenção. Sem contar o quanto que o seu filho está ganhando sobre ser cidadão. Ser cidadão. Então, é sobre assim, ter empatia. Se seu filho consegue caminhar sozinho, que bom! Então, a gente acaba sendo pedagogas das crianças, das famílias e vai abrangendo a sociedade. Então, ser pedagogo hoje em dia, de excelência, impacta numa formação de cidadãos críticos, reflexivos e transformadores? Sim, mas para chegar nisso, a gente tem um trabalho árduo, né? É dia a dia, né? Que muitas vezes a gente chega em casa e fala, meu Deus, né? Aonde isso vai parar, né? São questionamentos, às vezes, que a gente escuta aqui e fala, não. E que a gente precisa pedir também apoio, né? Principalmente, eu acho que a instituição educacional precisa se linkar com o da saúde, né? Sim, não tem como. Né? Não pode estar desvinculada, não tem como. Né? Surgiu a inclusão, mas e aí? Uma inclusão sem ter um apoio de profissionais da saúde tá mesmo falindo também, né? Tá sobrecarregando, né? Sobre isso, né? Que delícia! Ficaria aqui até amanhã conversando, batendo papo, mas vamos precisar encerrando. Sim, é uma gratidão imensa estar dando voz aí para vocês e espero que esteja chegando aí com muito amor e carinho, que vocês se identifiquem, sejam acolhidos com esses depoimentos, né? E vamos lá, né? O que pode, o que não pode, como pode melhorar, né, mãe? Sim. E se alguém quiser te seguir seu trabalho, como eles te encontram nas redes? Se alguém quiser me seguir, é Instagram, @carlapazin6. Aí vai seguir um pouquinho do meu trabalho como vice-diretora na Escola Adelaide Tosi, em Cerquilho. Eu dou algumas dicas de tarefa de casa, psicopedagogia, sobre TEA, alguns insights. É isso. Traz muitos textos reflexivos, é muito bom. Claro. É isso aí, muita gratidão. E obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que fez essa primeira temporada acontecer aí, gratidão imenso. Estou transbordando aí de alegria de ter finalmente concretizado a nossa primeira temporada do Pod Mãe. Obrigada ao Gargamel Produções, a Camu Camu, Arte Essência e Xunxistu. E até a temporada 2.